Bem-vindos ao podcast Reconectar, na nossa segunda temporada. Eu sou a professora Renata Balbino Munhoz e hoje tem uma convidada super especial, a Tamires Pontes. Super bem-vinda, Tamires. Nós vamos falar de um tema muito interessante que é ciência e moda, um caminho possível para sustentabilidade e inovação. O podcast Reconectar, ele trata de temas como moda, empreendedorismo, a própria inovação, o direito, temas e convidados que se destacam na sua área. Então, hoje, a Tamires, eu gostaria de apresentá-la, mas claro, quero que ela conte depois, né, detalhes dessa apresentação. A Tamires, ela é uma estilista têxtil. Ela é mestre em têxtil e moda, com experiência há mais de 10 anos no setor têxtil nacional e internacional. E ela é fundadora da Phycolabs, que é uma startup de biotech, que tem pesquisa em biotecnologia, fibras têxteis à base de algas marinhas. Muito legal isso. É uma pesquisa que faz parte de uma nova era de materiais têxteis sustentáveis e inovadores. E a Tamires, ela ganhou um prêmio. Ela foi vencedora do prêmio Global Change Award, que é promovido pela Fundação H&M, considerado o Prêmio Nobel da Moda. Tamires, seja muito bem-vinda ao podcast Reconectar. Obrigada, Renata. Um prazer estar aqui com você. Obrigada por me receber aqui no Reconectar. Então, temos muita coisa para conversar hoje, né? Obrigada pela introdução toda também. Sim. E hoje, eu estou muito honrada de ter você aqui, porque nós nos conhecemos há pouco tempo, num evento de inovação, que é o maior festival de inovação da América Latina, que foi o Rectal, em Santa Rita do Sapucaí. E a Tamires fez uma apresentação, uma oficina, uma palestra maravilhosa sobre o trabalho dela com as algas marinhas para a moda. Ela que é uma cientista de moda. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte. A primeira pergunta que eu te faço. A ONU, de 2021 a 2030, estabeleceu uma década chamada de a década oceânica para o desenvolvimento sustentável. E a ONU afirma que é uma ciência que nós precisamos para o oceano que nós queremos. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual é a ciência que nós precisamos para a moda que nós queremos? Eu sou apaixonada por essa década do oceano. Já começo assim, sou suspeita a falar, até porque eu fui nascida e criada na praia, assim, mas qual que é a ciência que a gente quer? A gente precisa da biomimética, a gente precisa cada vez mais imitar a natureza. A gente precisa nascer, crescer, o padrão que a gente já tem, mas a gente precisa morrer e renascer como a natureza faz. Então, para todas as áreas, não adianta a gente ter interferência humana se a gente não se inspirar na natureza para esse objetivo final, que eu acho que a moda regenerativa, que agora está super em alta, todo mundo falando sobre isso, que é muito mais do que a moda sustentável, tem a ver com o nosso relacionamento com a natureza. Então, imagina que antes, quando a gente fala em sustentabilidade, em moda sustentável, vem muito esse ponto do que a gente pode produzir, o máximo que a gente pode produzir com menos quantidades, né, de extração da natureza, por exemplo. Enquanto a moda regenerativa, ela chega para entender o nosso comportamento com a natureza. Então, o que é que eu posso aproveitar da natureza e devolver para ela? Por isso que hoje a gente está falando de materiais muito biodegradáveis e biocompostáveis e etc. Então, essa é a ciência que precisa, e eu acho que nenhuma área tem evolução se não tem ciência. Sim, isso com certeza. Básico. Eu achei lindo isso que você falou, de nós imitarmos a natureza, né? Por mais óbvio que pareça, sim, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Então, as etapas da natureza. Então, a regenerativa é a biomimética, que isso já se fala desde 1900 e tralalá, que o bio vem da natureza e o mimética vem de meme, que vem de imitação, e a gente tem memes que são imitações da realidade. Mas por que não imitar a natureza, exato, que é sábia?
Exato. Né? Aprender com ela. É interessante porque esse podcast, quando eu criei, eu pensei exatamente nisso. Eu pensei naquilo que a gente precisa reconectar, rever, olhar de novo, esse olhar para renascer. Eu acho que essa segunda temporada, começar com essa visão sua, foi perfeita. Adorei isso. E como eu falei na apresentação, você tem uma pesquisa, né, maravilhosa, baseada em algas marinhas e economia azul. E aí, eu queria aproveitar uma frase, né, que a Nike disse, que tem relação com o novo tênis que ela colocou no mercado, que substitui a tinta à base de petróleo por um pigmento derivado de algas, que ela diz o seguinte: Algae is the new black. Então, eu queria que você, comentando isso, pudesse contar para a gente essa sua pesquisa, né, com as algas, como ela é feita, é possível, né? Quais são os resultados que você já tem, que você contasse isso para a gente. Algae is the New Black. E é muito legal que essa campanha foi feita por ninguém menos, ninguém mais que a Billie Eilish, assim, né? Um fenômeno. Imagina que a gente pode fazer quase tudo que a gente faz com petróleo, a gente consegue fazer com algas. Uau. 10% da população japonesa, 10% da alimentação da população japonesa são à base de algas marinhas. A gente pode fazer bioplástico, a gente pode fazer embalagem, a gente pode fazer fertilizante, a gente pode fazer looks muito em breve com tecidos de algas marinhas. Que é o que você está desenvolvendo. Exato. Então, imagina uma matéria-prima, uma das maiores taxas de crescimento do planeta, que a gente pode extrair ela, explorar ela completamente e aplicar em diversos segmentos. Na minha pesquisa, a gente tem focado para biomateriais, principalmente biofibras, né, que é o que a Susan Lee chamou em 2012 de biofashion, né, o biofashion, bioculture e etc. Então, é a gente produzir materiais com essa natureza biológica e natural, natural de fato de natureza, assim. Então, surgiram, como resultado do meu mestrado, as fibras de algas marinhas. E imagina que é um projeto que existe lá em 2015, quando eu apliquei na USP para entrar. Eu digo que ele existe de fato desde 2016, que é quando eu comecei a trabalhar e pesquisar nele de fato. E esse ano também foi incrível, que nós somos um dos grandes vencedores do Global Change Awards, que, imagina, é um sonho de princesa, né? Mas nem uma pesquisa, né? A gente entrou num patamar de pessoas que estão pensando os futuros materiais para a indústria têxtil e para a moda de uma maneira geral. Então, hoje, a gente trabalha em parceria com o Senai C-Ticket, no Rio de Janeiro. Eles são meus parceiros desde 2018, desde quando eu soube que eles eram uma referência têxtil no Brasil. Então, o Senai é parceiro demais da FICO Labs. E hoje, o estágio que a gente está finalizando o nosso protótipo, então a gente já tem as nossas fibrinhas, a gente já tem a nossa bobina e agora a gente vai tecer. Tecer. Isso que é muito importante existir esse protótipo, né? Exato. Primeira comprovação. É engraçado porque as pessoas perguntam, Tamiris, mas quando é que vai pro mercado? Quando é que vai não sei o quê? Deixa eu pegar, me dá 10 metros para eu testar, para fazer uma roupa, uma amostra e não sei o quê. E as pessoas não entendem que a indústria têxtil, ela é muito complexa, porque toda a cadeia de valor da indústria têxtil e da indústria da moda é composta por várias outras cadeias de valores. Então, aqui a gente está na parte química e biológica, desenvolvendo a nossa formulação, que depois tem os testes, que são físicos e químicos e etc. E depois a gente tem a parte de plantio, de cultivo de alga marinha, né, que são as fazendas de algas marinhas. Então, a gente tem muitas cadeias na cadeia da moda. Então, hoje, a FICO Labs, finalizando o nosso protótipo, que está muito em breve, a gente já vai testar na indústria, que eu não vejo a hora disso. E em parceria com o Senai C-Ticket, a gente também está desenvolvendo e também... com o Senai C-Ticket, a gente também está desenvolvendo e fazendo a viabilidade técnico-econômica desse projeto. Então, não adianta só ter a inovação se você não consegue escalar. Você contou um pouco para a gente, na palestra que eu te conheci, né, uma experiência que você teve em Paraty, né, e muitas perguntas surgiram ali. Uma delas, eu fiquei muito impressionada quando você, respondendo essas perguntas, disse, mas a gente utiliza tudo das algas. Sim.
né? Então, quer dizer, não tem resíduo ou o resíduo também é utilizado. Como é que é isso? O resíduo dá para se fazer outras coisas. Então, essa é a mágica das algas marinhas, né? Eu acho que é isso que faz um pouco dos meus olhos brilharem também, porque dá para fazer tudo. Então, a fração que eu extraio para fazer as fibras, o que sobra, eu posso, sei lá, aplicar para alimentação de pet, ou eu posso aplicar para parte para fazer bioestimulante. Então, é uma matéria-prima versátil, né? Multiuso. Então, não tem resíduos. E que é fácil. E fácil, tanto de crescimento quanto de acesso. Imagina, Renata, que aqui no Brasil a gente tem quase 10 mil quilômetros de costa, né? Alguns dados do IBGE são 8 mil, outros quase 10 mil quilômetros. Imagina o tanto de alga que dá pra gente cultivar, que dá pra gente fazer. Tem um pesquisador paleontólogo que eu gosto muito dele, que eu até citei ele no TEDx que eu participei, que é o Tim Flannery. Ele fala que se a gente cultivar 9% de algas marinhas no planeta, a gente consegue absorver a mesma quantidade de gases de efeito estufa que a gente produz em um ano. Uau. Imagina, são 4 Austrálias e meia, assim, que genial. Ainda, além de ser versátil, ainda absorve os gases de efeito estufa. Sim, nossa. E é uma grande descoberta, né? E conseguir, talvez, isso em escala, Exato. embora seja um desafio, seria uma contribuição para a indústria da moda, a indústria têxtil gigantesca, né? A gente tem uma indústria que é muito poluidora, né? E a gente tem o problema do fast fashion, a gente tem o problema do resíduo têxtil, da circularidade. Então, tem aí muitas questões envolvidas e por isso que a gente pensa que sempre é tão importante a inovação. Porque parece que a gente espera quase que um milagre aconteça, a gente espera que venha algo novo que solucione tudo e a gente, às vezes, deixa de olhar, né, porque está mais perto. Eu tenho um amigo que ele escreve muito sobre inovação e ele diz que não se inova sem que haja um profundo conhecimento prévio. Que inovar demanda o novo, mas que de uma forma muito conectada aos conhecimentos já presentes. Eu estou te falando isso porque você é uma cientista da moda. E é importante que as pessoas saibam disso, que não é que você gosta de moda, que você fez uma pesquisa isolada e que você deu sorte, né? Existe por trás muito estudo, muito esforço, né? Foi uma pesquisa no seu mestrado, né? Você se conectou com diversos outros cientistas. Sim, e eu acho que o mais legal o mestrado, até um pouco do que nós estávamos conversando anteriormente, eu acho que todo mundo deveria fazer um mestrado para aprender a pesquisar. Porque quando eu entrei na universidade, que eu tinha minha ideia lá, eu não sabia como fazer. Eu não sei fazer, mas eu sei aprender, então eu comecei a ler, pesquisar artigos científicos. Não encontrava o que eu queria na área que eu queria, então eu fui me descobrir o que na biomedicina, na indústria biomédica, fazendo reconstituição tecidual, sabe? Então eu fui beber dessas outras fontes e eu acho que o fato de ser leiga, lendo tudo isso, abriu minha cabeça para um universo que, no mundo fantástico de Tamires, não existe impossível. Então, por que não pegar isso e usar na minha realidade, que é a indústria da moda? Na sua área de estudo? Então, eu gosto de falar que eu era da moda, mas agora eu sou da ciência. É isso mesmo. A importância, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque aqui nós estamos numa universidade, né? Nós estamos, a gente comentei com você, o curso de pós-graduação em Fashion Law, que já é uma inovação quando a gente pensa em direito e moda. E a gente tem nesse curso um módulo, uma disciplina de novos materiais. E a gente tenta trazer, né, esses novos materiais. Foi o que me fez muito me interessar pela sua palestra, que eu descobri esse mundo das algas marinhas, né? E eu vim em junho, participei de um lançamento de um projeto na Amazônia, um projeto lindo também de fibra têxtil, do Curauá. E aí, quer dizer, eu sou da área do direito e do direito da moda, então se a gente não tiver um olhar para tudo isso, aberto, né, a essas novas áreas, essas novas conexões, e por isso reconectar, a gente não consegue soluções para a nossa vida, porque a gente não vive isoladamente. Exato. Né? Eu não estou numa categoria única. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. E você falou isso, eu fiquei muito impressionada.
na sua palestra, quando eu te ouvi a primeira vez, que você falou, não falta inovação. E é muito interessante como a gente tem pesquisadores incríveis, né, pensando em inovação. Você falou assim, falta muito a gente produzir em escala. É um grande desafio. Porque a gente tem muita mente brilhante, assim. Tem muita mente brilhante e tem muita testa oleosa também, né? Fazendo esse comparativo. Mas a gente tem um grande problema com escala. Nós aqui no Brasil mesmo, e você falou que teve essa sua experiência na Amazônia. A Amazônia é um espaço absurdo de materiais, de matéria-prima, de fauna e flora e etc. A escala é o que mais fazem as startups entrar nesse vale da morte e não se dar bem, enfim. E sumirem, né? Porque para a gente precisar de uma escala, a gente precisa ter um estudo de viabilidade técnico-econômica do nosso produto. A gente precisa entender de onde vem e para onde a gente vai. A gente precisa entender a demanda do mercado para essa nossa escala. A gente precisa, agora, um contexto mais de engenharia. A gente precisa, no nosso caso, né, que estou falando em fibras têxteis, a gente precisa de produção disso, então maquinário, com quem é que eu preciso me conectar para desenvolver isso? Eu sou pequenininha, será que um grande player que tem um maquinário que eu preciso, será que ele não vai me engolir, assim? Então, ainda tem esse problema do maquinário disponível para eu sair de uma escala de laboratório, ir para uma escala piloto, para ir para um primeiro lote industrial, mesmo que pequeno. Então, ao final de tudo isso, a gente tenho aqui, deu certo toda essa etapa? Porque se nesse primeiro lote industrial não deu certo, eu vou ter que voltar lá para a bancada do laboratório. Então, são validações que a gente precisa, que a gente está passando todos os dias. Então, aí falta o quê? Capital. Investimento. Eu sozinha não consigo, eu preciso buscar investimento. Então, quem é que vai querer investir em mim? Sabe? Então, a gente tem a inovação e a gente começa a escalar. Tem uns outros trabalhos que são geniais, assim, com DNA, que é uma parte que eu tenho muita curiosidade. Não é minha área, mas eu gosto de ler sobre. Mas fibras têxteis a partir de DNA. Como é que está escalando isso? É um dos grandes problemas, por exemplo, de uma startup que eu conheci no prêmio, que ganhou em outras edições, que elas falaram, a gente está com o problema da escala. Não tem. Então, não tem como, sabe? Até tem, mas aí elas precisam descobrir esses caminhos, né? Então, no nosso caso, na FICO Labs, a gente começou a mapear o Brasil, a gente começou a mapear o cultivo de algas marinhas no Brasil, a gente começou a entender de onde vem, quem são esses produtores, como a gente pode trabalhar em parceria com esses produtores, e Paraty se demonstrou um lugar incrível, enfim... cultivadores abriram as portas mesmo assim de casa. Então tem a Praia de São Gonçalo, tem mulheres super empoderadas que estão lá e estão envolvidas com algas na comida e etc. Então a gente fez esse mapeamento geral, a gente entendeu que uma questão de logística no estado do Rio de Janeiro fazia sentido. Em paralelo, o Senai está dando todo esse suporte, então a gente vai entrar agora a partir de novembro esse estudo de viabilidade técnica e econômica para no próximo estágio, depois que a gente testar, e para a indústria trazer esse primeiro lote. E o preço? Você tem como estimar isso? Olha, é algo caro, Tamires? Não tenho exatamente como estimar, porque a gente está fazendo esse balanço de massa, na verdade, né? Esse balanço de custo. Então, o que a gente tem são uma conversa de boteco, uma conta de boteco, né? De padaria. Mas, em termos de rendimento, mais ou menos 1 quilo de algas daria... 4 quilos de alga, é quase 1 para 1, 4 quilos de alga, 5 metros de tecido. Isso é uma conta de boteco, porque para se fazer um tecido, não é apenas um tecido. Imagina que uma média, para se fazer 1 metro de tecido, a gente precisa de 8.666 metros de fibra, ou seja, 1 quilômetro para fazer 1 metro de tecido. Isso sem colocar em xeque a titulagem do fio, o peso desse fio, a gramatura desse tecido. Então, é o que eu tô te falando, é uma conta de boteco que a gente tem. A gente estipulou, por exemplo, um fio 30 denier, que é de uma t-shirt. Então, o primeiro produto que a gente imagina, vamos fazer uma t-shirt para a gente comparar com a de algodão,
né? E toda de algas, eu não preciso colocar outro tipo de... Não, tem outras matrizes de outros materiais. Esse é uma coisa que a gente tem se esforçado muito, muito, muito pra gente não usar outras matrizes de materiais como o poliéster, o nylon ou o rayon. Então, hoje a Faecolabs trabalha muito forte nisso junto com o Senai pra gente não depender dos outros. Mas seria possível, fibras. por exemplo, falando em algodão sustentável e algas, aí uma combinação que continua um produto inovador e sustentável. Sim. Sim, total. O grande problema dessas misturas de fibras é que no momento de uma separação ou de um descarte de resíduo, quanto mais tecido tiver fibra misturada, mais complexo vai ser difícil de separar, entendeu? Então, é até uma coisa que, sim, muitas vezes a gente tem, por exemplo, jeans de algodão com viscose e etc. Se porventura quiser substituir, vai ser possível, né? Mas essa mistura de fibras no mesmo tecido tem esse problema da reciclagem em alguns casos. Tá, você estava falando aí uma coisa interessante das algas, que você consegue aproveitar tudo, seja até para gastronomia, né? Para a indústria da moda, têxtil. Me lembrou muito o caso do pirarucu, no peixe pirarucu na Amazônia, porque é um exemplo de economia circular, porque o couro dele, que é descartado na gastronomia, é utilizado para fazer bolsas incríveis. Para fazer bolsas, sapatos, até móveis. Tem um design incrível, porque é um couro maleável, mas é resistente. Então, eu acho que são alternativas geniais e brasileiras. Isso que é muito importante. Uma pesquisa desenvolvida aqui. Que eu bato muito, assim, é o que... Hoje, depois que a gente passou por esse período de pandemia, o que está todo mundo falando do glocal, né? Pensar global e agir local. Tá todo mundo falando nesse tema e etc. Mas faz muito sentido. Por quê? A gente entendeu que, principalmente com o fenômeno da pandemia, que as cadeias de valores longas, por exemplo, uma empresa do Brasil que produz na China, que a matéria-prima vem de outro lugar, ela não se sustenta. Então, quando a gente encurta a geografia da produção, é mais fácil, entendeu? Eu acho que a pandemia veio para deixar isso muito escancarado na nossa cara. Beleza, eu posso produzir na China, eu vou ter preços mais competitivos, mas e a pegada de carbono? E quando isso chegar no Brasil, que eu vou ter que nacionalizar esse produto? Então, a gente começou a reduzir isso. E nós somos uma cadeia com a maior cadeia completa do Ocidente. Acho incrível isso. Mas eu preciso te dizer uma coisa que aconteceu agora, nesse momento, que a gente tinha conversado, que conversamos no almoço hoje, que eu tinha escrito um artigo de um tema que ainda não tinha sido publicado. Você lembra disso? Sim. Que o título é Globalização e Localismo. Ai, sério? Então, olha, isso nem tinha me falado. Eu não tinha falado o título para ela acabou de falar isso. E aí eu falei, eu tenho que falar para ela, porque é exatamente sobre isso que a pandemia fez pensar. E foi, né, algo que eu comecei a escrever ali, e eu concordo exatamente com você. Eu acho que é bem isso, a gente ter que olhar para essas possibilidades que estão aqui à nossa disposição. Né? Exatamente. E falando em indústria têxtil no Brasil, tem até aquele relatório super legal da Marina Conterato, da Marina, que é o Fios da Moda, né? Que tem vários dados e etc. Que a indústria têxtil no Brasil representa 5% do nosso PIB. Imagina. Nossa. Eu acredito que o agro está em torno de uns 17%. Isso talvez a gente pode até conferir depois. Mas a gente não está muito fora disso. A gente tem uma indústria inteira aqui. E a gente tem de ponta, de cabo a rabo, como se fala. A gente tem desde um cultivo de algodão até um São Paulo Fashion Week. O Rio Fashion. Agora tem esses desfiles assim sustentáveis, que é o Rio Ethical. Então, imagina que a gente tem desde da matéria-prima até mostrar isso para o consumidor final. E é interessante você falar disso, porque claro que a gente está falando de moda, de ciência e também de direito, né? E quando a gente pensa em direito e moda, que são duas áreas que estão agora aprendendo a se comunicar, o que não deveria ser assim, deveria ter sido sempre assim, mas em razão dessa informalidade da indústria, parece que a gente não para pensar. Assim como a gente não pensa que a gente é a cadeia autossuficiente, a maior do Ocidente, a gente não pensa como alguns problemas poderiam ter solução muito melhor
né, se o direito e a moda conversassem mais. Eu sei que você tem uma experiência muito positiva com isso, que você me contou. Eu achei incrível, porque, na verdade, não é o que a gente está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a ouvir que a moda realmente é muito informal, que o direito é muito formal. É de boca, né? A moda é de Exato, boca. Exato, é de boca. A gente não faz o contrato, a gente não pensa em prevenir um problema. A gente vai levando. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque acho que isso vale muito a pena. É uma experiência sua muito positiva que pode nos ajudar demais, mostrando para as pessoas, os atores, né, dessa cadeia toda, como é importante a gente se olhar. Desde quando eu fundei a FICO Labs, assim, sempre foram os dinheiros mais caros e mais bem empregados, que foi o contador e os nossos advogados, que eu carinhosamente chamo de FICO Lawyers. Adorei! É o Tarek e a Rafinha, tudo que eu faço, eu consulto eles. Porque eu sou leiga. Quem lê contratos são eles. E assim, imagina, eu já falei que esse projeto era meu sonho de princesa. Imagina meu filho único de mãe solteira, eu entregando ele para qualquer um cuidar, digamos assim, né? Então, infelizmente, esses 10 anos de indústria têxtil me mostrou claramente. Então, eu trabalhei muito tempo com o mercado da China e aqui no Brasil, e não tem um contrato, não tem nada. Um vende, o outro compra e não tem nenhum contrato. A gente já começa assim. Isso, eu vivi isso por 10 anos. Tá. Então, quando vieram toda essa coisa, fundar startup, empreender e etc., as primeiras pessoas foram o contador, por motivos óbvios. Sim. Né? E os advogados, porque é muito importante a gente se prevenir. Então, ainda recentemente teve um evento que a gente vai participar, que eu queria montar um stand, enfim, e tinham cláusulas absurdas na pessoa que iria desenvolver. E aí a Rafa falou, Tami, eu não assinaria, mas se você quiser assinar é com você. Mas olha esses pontos. Pra mim tava ótimo aquele contrato. Mas ela te levantou questões que você não pensaria, não é da sua área. Exatamente. Então é muito importante ter, na verdade é importante ter o direito em todas as áreas, mas principalmente nessa de moda, pra gente se assegurar. Quantos casos a gente não vê de fast fashion copiando artistas, copiando estampa, copiando isso, copiando aquilo, porque não tem um conhecimento, muitas vezes, e também não há um cuidado de proteção, né? Sim. Eu fico muito feliz de te ouvir falar disso, porque, claro, eu sei que você está vindo de um estudo de moda, né? Que você não está aí por acaso, e que você se preocupou com isso desde o início. Não é que você esperou acontecer um problema, né? Você se preocupou desde o início. Então, assim, é uma trajetória de sucesso e é uma trajetória consciente em todos os aspectos. Então, eu acho muito mais bonito agora, sabendo de tudo isso. Eu queria comentar que na semana passada, e você conhece muito bem, a gente teve aqui a visita da Amanda Parks, e ela também é uma cientista de moda, assim como você. Ela também se preocupa com o que vai substituir essa moda do fast fashion. Eu acho que isso é uma questão que todos nós temos pensado ultimamente. Mas tem uma frase dela que eu queria comentar, que ela diz que apesar da falta de interação entre os dois mundos, a moda e a ciência andam de mãos dadas. E te ouvir aqui hoje, né, com essa sua experiência e o sucesso que você já tem reconhecido, inclusive por prêmio, mostra isso. Não são mundos separados, para que a gente possa estimular as pessoas que estão na universidade, as pessoas que gostam, né, dessa área, como isso é possível. Então, eu chego a dizer que é o mundo que nós queremos, né? Sim, a gente está falando de inovação, a gente precisa mudar tudo que a gente já está acostumado a ver. E o detalhe é que a Amanda Parks, ela foi minha musa para mim titular como uma fashion scientist, assim. Mas, sim, a ciência, ela está presente em todas as coisas da natureza, né? Então, o que é a ciência? Esse estudo das coisas humanas e naturais, sejam as biológicas, as químicas, as físicas. Então, como eu vou pensar numa inovação baseada em natureza, por exemplo, como eu citei no começo, se eu não vou circular pela ciência da biológica, por exemplo? Não tem como. Exato. Não tem como. Então, antes a gente tinha um conceito de ciência que era muito distante, né? Você tinha que, né, aquela coisa muito fechada de laboratório, todo mundo assim, com os óculos assim. E a gente entende que não.
A disseminação da ciência, principalmente no Brasil, é super importante. Agora a gente está vendo tantas outras mulheres na ciência, o que é incrível. Então, por que não, né? Por que não? Porque moda não pode ter essa parte científica também. Por mais que ela beba nessas outras fontes de materiais, matérias-primas, inovações, etc. Mas por que não? Sim. Bom, eu queria te dizer que foi um prazer enorme te receber aqui. Conhecer o seu trabalho, né? Esse trabalho e esse exemplo de uma mulher na ciência e uma mulher na ciência da moda. Então, Tamires, muito obrigada por tudo. Eu acho que esse seu trabalho, ele tem tudo agora para deslanchar, se Deus pelo quiser, que eu tenho ouvido você me dizer, né? Pelas colaborações que eu sei que já existem, mas que você não pode contar muito, até porque ela já tem alguns contratos. Mas nós vamos te acompanhar. E se você quiser deixar algum recadinho final aqui para quem está nos ouvindo, para quem gosta de moda, para quem está na universidade, né? Quais seriam os próximos passos para essas pessoas? Se você tem algum recadinho para elas. Eu acredito que não desistir, sabe? Tem uma frase do Spinoza Baruch que é: todas as grandes coisas são raras e difíceis. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa e ela demora muito para acontecer, mas a gente precisa ter a resiliência para que essa coisa aconteça e batalhar por ela. Eu acredito... Era isso que eu queria ter ouvido lá na faculdade, sabe? Gata, não desista, vai, sabe? Então, independente do que você quer fazer, se você quer trabalhar ser um especialista no direito, na moda e na ciência, não desistir. Principalmente para essa molecada nova que está indo na faculdade, que qualquer coisa larga, não se encontra, etc. Não desiste. Se dê mais outras oportunidades de experimentar e tentar dar certo. E eu acho que, então, para a gente terminar, eu queria deixar uma frase que eu ouvi lá no evento, falando nosso evento já, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí, que foi com um americano que veio falar sobre o profissional do futuro e a inteligência artificial. E ele terminou, quando o indagaram a respeito disso, no finalzinho, já nos debates, com uma frase que eu concordo plenamente com ele, é isso que eu queria deixar aqui, né? Até para aqueles que estão ouvindo esse podcast e os próximos. O profissional do futuro, disse ele, é aquele apaixonadamente curioso. Isso. É aquele que tem paixão pelas curiosidades da vida e que vai estar atento a tudo que está acontecendo. Exatamente. Às vezes a gente não sabe, né, o que a gente está ouvindo hoje, se vai ter diretamente uma relação com aquilo que a gente vai trabalhar, com aquilo que a gente sonhou. Mas que essas conexões são possíveis, que foi exatamente o propósito de criação desse podcast, que a gente pudesse receber pessoas para que essas conexões fossem possíveis, né? E sempre com base nessa curiosidade que sempre está presente e não tem fim. Que bom, genial. Né? Infelizmente, o nosso podcast tem um finzinho, mas que o Mackenzie está sempre de portas abertas para você. E eu sei que ela vai voltar na pós-graduação para um bate-papo com esses alunos. Já vai dar spoiler, assim. Um pouco mais para frente, mas ela vai voltar aqui. Obrigada, parabéns por o trabalho aqui. Obrigada, foi um prazer. Então, nós ficamos por aqui com o podcast Reconectar. Recebemos a Tamires Pontes, e uma pesquisadora, cientista da moda maravilhosa, que tem uma pesquisa com algas marinhas. Então, até a próxima, né, nessa segunda temporada que acabou de começar. Muito obrigada e até mais.